Acredite ou não, a tendência natural de você levantar cedo ou ficar acordado até tarde é pelo menos parcialmente determinada por seus genes. Portanto, se você deseja continuar até altas horas da noite ou cair na cama antes do amanhecer, mas não consegue fazê-lo funcionar, você já sabe o que fazer. Culpe seus pais. Entretanto, tenha em mente que qualquer um dos padrões de sono não é necessariamente o melhor. Cada um tem seus benefícios distintos e desvantagens. Neste episódio do O Espetáculo de Infográficos, explicaremos os prós e contras de ser um corujão ou um madrugador. Enquanto 70% da população realmente não se qualifica como um desses dois e, na verdade, acorda em algum momento entre esses dois, a grande maioria dos 30% restante gostaria de ficar acordada até tarde, de acordo com uma pesquisa da Universidade de Aachen. Por que alguns de nós parecem destinados a dormir, enquanto outros preferem continuar acordados? Alguns teorizam que isso se deve ao nosso instinto de sobrevivência de antes de vivermos em casas com fechaduras em cada porta e em todas as janelas. Em um ambiente hostil cercados pelo perigo, enquanto alguns de nós dormiam na escuridão, outros teriam que permanecer alertas para ficar de guarda. Então, com a chegada da manhã, esses papéis mudariam. No entanto, agora nos tempos modernos, não precisamos mais dessa proteção e aqueles que preferem ir para a cama e acordar tarde estão drasticamente fora de sincronia com a sociedade de hoje. Portanto, quem quer e biologicamente precisa ficar na cama muito tempo após o início do dia de trabalho, mas não pode, às vezes pode ter dificuldades. Os defensores de acordar cedo argumentam que a predisposição genética ou não, nosso corpo foi concebido para funcionar em períodos de luz e em repouso em períodos de escuridão. De fato, uma pesquisa realizada pelo médico Phyllis C. Z determinou que é fundamental para a nossa saúde obter uma fonte de luz de qualidade entre as 8 e o meio-dia, e não apenas mais tarde. Isso ocorre porque a luz ajuda a sincronizar as funções internas do corpo, incluindo nossos ritmos circadianos que determinam nossos níveis de energia. Assim, se passamos essas horas críticas em ambientes fechados, as coisas podem sair do controle com a função do nosso corpo. Isso afeta negativamente o metabolismo e pode, por sua vez, fazer com que um indivíduo ganhe peso. Também é mais provável que os madrugadores façam um café da manhã mais saudável e equilibrado, em vez de consumir uma fonte de calorias vazias enquanto estão com pressa e em movimento. Alimentos com proteínas podem aumentar os níveis de dopamina, que regulam o estresse, e as vitaminas e minerais também proporcionam à mente e o corpo a nutrição e o combustível de que precisam para funcionar da melhor maneira possível. Aqueles que tomam café da manhã de maneira irregular também têm maior probabilidade de desenvolver diabetes tipo 2 e os mais apressados de todos, os que pulam uma refeição, têm um risco maior de desenvolver doença cardíaca coronária. Além disso, quem acorda cedo também tem mais chances de encontrar tempo para se exercitar regularmente antes do dia começar. Como alternativa, muitos dos que pretendem se exercitar mais tarde nunca encontram a oportunidade ou ficam exaustos demais até o final do dia. Em apoio a isso, estudos comprovaram que aqueles que tentam perder peso são mais bem-sucedidos quando se exercitam mais cedo. O exercício está associado a níveis mais baixos de pressão arterial e aos níveis de colesterol, e também influencia no controle de peso. Esse ainda é um fator adicional para que os madrugadores sejam mais magros e fisicamente mais saudáveis do que as pessoas noturnas. Os madrugadores também usam uma linguagem mais positiva em suas falas, parecem mais confiantes com sua linguagem corporal e têm maior probabilidade de se afirmar do que os corujões. Eles geralmente são mais felizes em geral. Essa diferença de humor é considerável. Pesquisas da Universidade de Toronto mostraram que aqueles que acordam às 7 ou antes são 25% mais felizes do que aqueles que se levantam mais tarde. E isso não é apenas uma felicidade superficial, mas um bem-estar mental mais profundo. Os especialistas sugerem que aqueles que acordam com tempo suficiente para relaxar antes do início do dia sentem menos emoções negativas, como o estresse. O estresse desencadeia a liberação de cortisol, o que causa sentimentos de ansiedade. Além disso, mais uma vez, é outro fator que desencadeia a produção de gordura corporal e aumenta o peso. Além de um humor elevado, aqueles que acordam cedo também têm menos probabilidade de procrastinar e são mais proativos ao longo do dia.
Isso pode ocorrer porque eles têm tempo extra para descobrir o que precisa ser feito durante o dia antes de realmente fazer isso. Eles também parecem ser melhores em priorizar o que precisa ser feito, em que ordem e a que horas. Portanto, os níveis de estresse dos madrugadores diminuem enquanto a produtividade geral aumenta. Ser proativo também está ligado a mais sucesso no trabalho, melhores perspectivas de carreira e salários. Além disso, os chefes, de acordo com o Journal of Applied Psychology, geralmente olham de maneira mais favorável para os funcionários que chegam cedo, a menos que eles mesmos tenham hábitos de dormir tarde. Isso também se transfere para o desempenho escolar. De acordo com um estudo de uma universidade do norte do Texas, quem tem hábito de acordar cedo atinge, em geral, notas mais altas. Os alunos, em geral, têm maior probabilidade de comparecer às aulas e de não se atrasarem, além de estudar mais do que seus colegas que dormem mais tarde. Além disso, acredita-se que, como costumam ir para a cama mais cedo, evitam naturalmente comportamentos noturnos que podem afetar negativamente seu desempenho acadêmico, como beber ou festejar. No geral, os madrugadores têm menos probabilidade de usar álcool ou cigarro. Agora, existem algumas desvantagens em ser o primeiro a levantar. Tanto os madrugadores quanto os noturnos mostraram desempenho semelhante nos testes de processamento mental uma hora após acordar. Aqueles que se levantaram mais cedo tiveram pior desempenho depois de 10 horas acordados. Depois de 10 horas, os corujões ainda estavam aptos e alertas. As habilidades físicas dos madrugadores também parecem ser mais sensíveis ao tempo. Em um estudo sobre o desempenho dos jogadores da MLB, aqueles que se identificaram como madrugadores jogaram melhores jogos antes das 14. Aqueles que preferiram ficar acordados até tarde se saíram melhor durante os jogos depois das 8 da noite. No entanto, as pessoas noturnas jogavam muito melhor nos períodos de folga do que seus colegas. Por exemplo, às 15 horas, que é o melhor horário para quem acorda cedo e antes do melhor horário para quem dorme, os que acordam mais tarde mostraram mais habilidade. Em outras palavras, aqueles que acordam mais cedo parecem ter uma capacidade física inferior a partir do meio da tarde até o fim do dia. Agora vamos nos aprofundar na vida daqueles que prosperam tarde da noite. Embora tenhamos mencionado que as pessoas matinais são mais propensas a se destacar academicamente, quem dorme tarde tem mostrado resultados mais promissores em memória, velocidade de processamento mental e testes de capacidade cognitiva. Não importava o tempo em que as tarefas fossem executadas. Além disso, outro estudo da Escola de Economia e Ciência Política de Londres descobriu que os alunos do ensino médio e de faculdade que obtiveram maior pontuação em indicadores de inteligência foram para a cama e acordaram mais tarde. Além disso, os adolescentes que dormem tarde participaram de um estudo em Madrid e foram mais capazes de chegar a conclusões lógicas quando receberam uma série de fatos. Em outras palavras, ficar acordado até tarde e dormir pode tornar as pessoas um pouco mais inteligentes. Isso ou eles são melhores em fazer muitos tipos diferentes de testes. Como descrito anteriormente, eles também funcionam em um nível de atividade mental mais alto depois de ficarem acordados por mais tempo e são melhores fisicamente, pelo menos no beisebol, mais tarde, com capacidade superior de desempenho fora do horário de trabalho. No entanto, há ainda evidências adicionais de que eles são fisicamente mais fortes de outras maneiras. Um estudo da Universidade de Alberta, por exemplo, analisou a força das pernas de seus participantes. Enquanto isso permaneceu o mesmo para as pessoas da manhã durante todas as horas do dia, as pessoas noturnas apresentaram um pico de força único nas horas da noite. Isso ocorre devido ao aumento da atividade da parte do cérebro que desencadeia o movimento muscular combinado com o aumento da estimulação da medula espinhal. Para os que acordam de manhã, essas duas coisas nunca acontecem simultaneamente. Além de serem um pouco mais inteligentes e terem um desempenho físico superior, quem dorme tarde também geralmente é mais criativo. Um estudo da Universidade Católica do Sagrado Coração, em Milão, descobriu que eles podiam facilmente desenhar figuras quando instruídos a usar apenas linhas curvas ou retas.
Os madrugadores tinham dificuldade com essa tarefa e mal conseguiam obter uma pontuação média. A razão para isso pode ser que, como eles passam um tempo considerável todos os dias fazendo coisas diferentes do resto da sociedade, os que acordam tarde estão acostumados a ir contra a corrente e a pensar fora da caixa. Além disso, como precisam encontrar maneiras de continuar funcionando, apesar de um cronograma muitas vezes conflitante, eles são especialistas em superar obstáculos com êxito e desenvolver soluções dinâmicas. Eles também podem usar as primeiras horas da noite, enquanto outros estão dormindo profundamente, para aperfeiçoar suas variadas habilidades. Essencialmente, quem vai dormir mais tarde, mas devido a um emprego ou outra obrigação, ainda precisa acordar em um horário razoável, tem mais horas por dia acordado e acaba usando esse tempo para praticar, melhorar e aprender. Quem dorme tarde também tem maior probabilidade de ter a mente aberta e procurar experiências novas e emocionantes ou correr riscos. Alguns acreditam que sua capacidade de correr alguns riscos permite que aproveitem as oportunidades à medida que se apresentam, o que pode se traduzir em maior sucesso no trabalho. Talvez por isso, algumas pesquisas tenham mostrado que eles ganham mais dinheiro do que aqueles que acordam mais cedo. Infelizmente, para aqueles que prosperam à noite, apesar dos benefícios, há desvantagens que o estilo de vida pode trazer. Devido à forma como a sociedade está estruturada atualmente, a maioria das pessoas é propensa a não dormir o suficiente. O horário principal para as atividades mais essenciais é entre 9 e 5, e, portanto, tentar seguir esse cronograma e ficar acordado até tarde pode resultar em problemas. Entre outras coisas, pode deixar as pessoas se sentindo continuamente cansadas e estressadas por tentar fazer tudo apesar da aparente falta de sono. Além disso, aqueles que ficam acordados até tarde costumam ter mais dificuldade em limpar a mente, mesmo quando decidem que é hora de dormir. Quando 700 indivíduos participaram de um estudo da Universidade Brown, descobriu-se que, enquanto 20% dos madrugadores tinham insônia, esse número era 2 vezes maior para aqueles que preferiam adiar o sono. A exaustão crônica não ajuda na saúde emocional. Além disso, as diferenças cerebrais em pessoas que dormem mais tarde indicam que podem ser mais suscetíveis a doenças mentais. Por exemplo, eles têm menos matéria branca para a comunicação neural em certas áreas do cérebro, o que tem sido associado ao desenvolvimento da depressão. Além disso, ter que se forçar a continuar funcionando em momentos em que suas mentes e corpos preferem estar dormindo também é o motivo pelo qual alguns pesquisadores acreditam que quem dorme tarde também pode ser mais sombrio e ter menos sensações de satisfação. Seu bem-estar físico também é afetado. Aqueles que dormem muito mais tarde, que também têm diabetes tipo 2, são mais desafiados a controlar o açúcar no sangue e apresentam triglicerídeos e níveis mais altos de colesterol, LDL. A falta de luz da manhã, que é crucial para o funcionamento do relógio interno do corpo, também gera problemas entre a população em geral. Isso inclui um maior risco de doença arterial coronariana, intolerância à glicose e síndrome metabólica. Além disso, aqueles que dormem mais tarde costumam se exercitar com menos frequência e têm maior probabilidade de tomar um café da manhã pouco saudável ou ignorá-lo por completo. Além disso, muitos tendem a ingerir muitas calorias do dia na hora do jantar ou muito depois do jantar terminar. Tudo isso contribui para o ganho de peso, o que piora ainda mais os problemas de saúde. Como a ciência indica, apesar de muitas regalias noturnas, chegar cedo é melhor para o bem-estar físico e emocional. Portanto, pode ser tentador para alguns tentar mudar seus hábitos para ir dormir e acordar mais cedo. Infelizmente, para muitos, isso não será uma mudança fácil e as pesquisas mostraram que quem se força a adotar hábitos de acordar cedo, por um motivo ou outro, pouco ajudou para torná-los mais felizes. Comprometendo os esforços de muitas pessoas que dormem tarde ao fato de que, diferentemente dos madrugadores, eles têm um ciclo de sono com mais de 24 horas de duração. Isso significa que, deixados por conta própria, eles iriam dormir mais tarde e mais tarde todos os dias e também acordariam mais tarde que no dia anterior. Por outro lado, os madrugadores naturalmente vão para a cama e acordam mais ou menos na mesma hora. Assim, ao tentar adotar não apenas um horário diário mais cedo, mas também um horário definido para o sono, as pessoas noturnas não estão apenas mudando o horário de dormir, mas também alterando o padrão de sono drasticamente.
É possível, mas quando você está no meio de algo emocionante às 22 horas ou aconchegante debaixo dos lençóis no início da manhã, você pode se perguntar se realmente vale a pena. Você pode preferir apenas funcionar como um zumbi na maioria dos dias e compensar o déficit de sono após o final da semana de trabalho. O que você é? Uma pessoa que dorme tarde ou alguém que acorda cedo? Ou algo no meio desses dois? Se você é um corujão da noite, está preocupado com sua saúde o suficiente para mudar? Deixe-nos saber nos comentários. Obrigado por assistir e, como sempre, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Vejo você no próximo vídeo.